Português é preciso. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Português é Preciso. Aqui quem fala é o professor Wanderson Mello. É uma honra estar aqui com você para a gente poder discutir vários aspectos importantes de língua portuguesa. Hoje eu quero conversar com vocês sobre linguagem simples. Primeiro, antes de tudo, é fundamental a gente entender o que é linguagem simples. Muita gente acha que linguagem simples é empobrecer a linguagem para que essa linguagem se torne acessível. E não tem nada a ver com empobrecimento. Pelo contrário, cada vez mais a gente percebe que escrever de maneira simples é muito difícil, porque a gente precisa ter uma noção de o que é o texto. A gente precisa ter uma noção sobre para quem é o texto. Então, quando a gente fala de linguagem simples, a gente está falando de estruturas tanto de texto quanto do layout dessa comunicação, que possam facilitar a comunicação. Mas isso não tem a ver com informalidade. Isso se refere, sim, a um texto que respeite os aspectos formais, norma padrão. Então, a gente precisa seguir a gramática, precisa seguir os manuais, e no âmbito da Câmara dos Deputados, a gente tem um manual de redação aqui da Câmara, a gente precisa continuar seguindo esse manual. Agora, a gente tem de pensar como fazer essa comunicação para chegar ao nosso leitor. Nesse sentido, eu acho muito importante que você saiba que a Câmara dos Deputados também tem um manual de linguagem simples feito pela Edições Câmara, um manual que contempla totalmente a realidade daqui. Então é importante que você baixe esse manual. Esse manual você pode baixá-lo gratuitamente no site da Edições Câmara para que você consiga adequar os seus textos a essa linguagem simples. Outra questão importante também para você saber é que a ABNT ela lançou uma norma, a 24.495, que fala especificamente sobre linguagem simples. E nessa norma há três grandes aspectos importantes, que são três grandes diretrizes para a gente conseguir atingir a linguagem simples. A primeira questão é se questionar sempre quem é o nosso leitor, para quem que é o nosso texto. Um texto que é feito em um site tem um objetivo diferente de um texto de uma proposição, de um texto de uma justificação de um projeto de lei. Então a gente tem de pensar quem é esse leitor, porque de acordo com o leitor, a gente vai adequar a nossa linguagem. Um outro aspecto, uma outra diretriz dessa norma da ABNT é a estrutura de texto, é o layout de texto. Quais são as estratégias que a gente pode adotar para fazer com que esse texto fique de forma mais agradável, com que o leitor consiga localizar as informações de maneira mais fácil? A terceira grande diretriz dessa norma da ABNT, e que é coerente ao nosso manual de linguagem simples, é a linguagem em si, é a comunicação, as estruturas de frases que vamos adotar nos nossos textos. Então, por isso, vamos buscar, em regra, a ordem direta, sujeito, verbo, complemento. Além disso, vamos buscar também palavras mais fáceis. É claro que existem palavras técnicas no âmbito da Câmara dos Deputados e vamos continuar a utilizar as palavras técnicas, que elas são importantes, mas sempre que possível a gente vai fazer a preferência por palavras simples, palavras acessíveis. E, repito, essas palavras elas têm de estar registradas em dicionários, elas têm de estar registradas em gramáticas, elas não podem estar fora da norma padrão, elas continuam na norma padrão, mas a gente vai buscar palavras mais acessíveis, Então, o movimento da linguagem simples é algo que você, servidor, é algo que você, cidadão, precisa começar a pensar sobre, porque é algo que veio para ficar e a gente precisa ter atenção a esses nossos textos para que esses textos realmente cheguem ao nosso leitor, ok? É isso, minha gente. Eu fico por aqui e até a próxima. Português é preciso. Essa foi mais uma edição do podcast Português é Preciso, realizado pelo CEFOR, a Escola da Câmara. Esse episódio teve pesquisa e apresentação de Wanderson Mello. Trabalhos técnicos, Rodrigo Guimarães. Programação visual da Júlia Mundim. Produção e edição, Adriana Magalhães. Se você gostou, dê estrelas, curta e compartilhe nosso material. E fique com a gente nas próximas edições.